vídeo a gente vai ver como que a gente faz para representar o conjunto dos números inteiros numa reta numérica, tá? Então, para começar, a gente desenha aqui a representação de uma reta, né? Então, a gente faz aqui uma linha reta, eu coloquei aqui essas setinhas para indicar que a reta é infinita, então ela continua para lá, ok? Bem, então para começar, para representar os inteiros, a gente tem que ter um ponto de referência, que vai ser quem? Vai ser o zero. Então eu vou colocar aqui em algum lugar da minha reta a origem, tá? Que a gente representa como zero. E aí, o que a gente sabe dos números inteiros, né? Os positivos estão à direita do zero e os negativos à esquerda. Então, o que a gente vai fazer? Para representar o número inteiro, a gente vai ter que pegar uma medida aqui de comprimento que vai representar uma unidade. A gente pode representar essa medida do tamanho que quiser. O fato é que se, por exemplo, eu colocar que aqui está o 1, então do 0 a 1, que é uma unidade, é esse tamanho. Então, esse tamanho eu vou ter que repetir sempre na minha reta. Se eu fizer ele um pouquinho maior, eu vou ter que sempre repetir esse mesmo tamanho na minha reta inteira, certo? Então, aqui está o 1, olha lá, eu vou colocando comprimentos de mesma medida, tanto para a direita quanto para a esquerda, ok? Então, isso significa o quê? Que se isso daqui vale 1, o próximo número aqui vai ser o 2, depois vem o 3 e assim por diante, certo? E a mesma coisa para os números negativos, né? Então, a gente começa colocando todos os positivos aqui à direita do zero, e para a esquerda do zero, para cada número positivo, a gente vai ter um negativo. Então, sempre nessa ordem, né? Antes aqui do zero, vai vir o menos 1, depois o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Então, tá aqui a nossa representação de todos os inteiros. Ou seja, qualquer número inteiro vai ter um lugar na minha reta, vai ter um ponto na reta que eu represento? Sim, né? Ó, qualquer número inteiro eu consigo um pontinho aqui na reta que eu represento. Bem, mas agora eu vou fazer uma outra pergunta. Será que qualquer ponto da minha reta representa um número inteiro? O que vocês acham? Ah, por exemplo, né? Se eu pegar esse pontinho aqui, ó, ele está representando um número inteiro? Opa, ele vai estar representando um número entre 3 e 4, que é um número quebrado, né? Que vai ser um número decimal. E aí? Não é um número inteiro, tudo bem? Ou seja, né? Não é qualquer ponto da reta que representa o número inteiro, mas qualquer número inteiro tem um ponto na reta associado a ele, tá bom? Bem, agora imaginem a seguinte situação. Vou desenhar a minha reta assim, ó. Bem, pessoal, então aqui o que eu fiz, né? Eu desenhei a reta de uma forma um pouquinho diferente, em que eu coloquei a origem, e aí eu defini uma distância que se repete. Aqui vamos supor aqui que todos esses tamanhos são iguais, ok? E aqui está o 2, que é a minha referência. E aí? Eu quero saber quem que são esses pontos A e B. Quem são esses números inteiros, ok? Bem, vejam que aqui, quando eu escolhi aqui o meu comprimento, eu escolhi que esse comprimento aqui vale 2 unidades e não uma. Ou seja, cada vez que eu tenho um tracinho aqui indicando essa medida, eu estou pulando de 2 em 2. Então, se eu quero saber quem que é o A e o B, vejam só, para lá à esquerda do zero, se aqui é 2, quanto que vale essa medida aqui? Menos 2. Então, quem que vai ser o A? Menos 4, ó, eu tô pulando de 2 em 2, então vai ser menos 4. E quem que vai ser o B? Vai ser menos 6, tudo bem? Então, cuidado, quanto que vale essa medida? Se eu perguntar assim para vocês, com esse desenho, localize o ponto que representa o número 5. O que vocês vão fazer? Então, vejam só, aqui é 0, aqui é 2, aqui seria quem? 4, aqui seria o 6, porque está pulando de 2 em 2. Então, onde é que está o 5? O 5 está exatamente no meio do 4 e do 6, então ele estaria mais ou menos aqui, ó. Então, aqui estaria o meu ponto que representa o número 5. Vamos supor que eu chegue e dê essa reta para vocês e falam, coloque o ponto C no número inteiro 5. Então, aqui seria o ponto C, ok? Tranquilinho? Bem, pessoal, só lembrando a vocês que a minha reta, a partir do momento que eu coloco aqui o meu ponto de referência, que é o 0, que é a origem, para a direita a gente tem
os números positivos e para a esquerda os números negativos. Então, aqui a gente diz que é o sentido positivo da reta. E aqui a gente diz que é o sentido negativo da reta. Opa, mas como assim sentido positivo e sentido negativo? Sempre que eu falo que eu vou caminhar em cima da minha reta no sentido positivo, significa que eu estou indo para a direita. E no sentido negativo, significa que eu estou indo para a esquerda. Então, por exemplo, se eu estou aqui no ponto -3 e eu falo para vocês, olha, eu vou caminhar aqui na reta 2 unidades no sentido positivo. O que isso significa? Que eu vou partir desse ponto e o sentido positivo, ó, é o que está me indicando que estou indo para a direita. Então, eu iria 2 unidades para a direita, pararia onde? No -1. Aí vamos supor que eu parei aqui no -1 e falo assim, agora eu vou caminhar na minha reta 3 unidades no sentido negativo. Então, a partir daqui, eu vou andar para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Tranquilo?